Vamos ver. Agora vai. Todo dia acontece alguma coisa, né? Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vamos ver. E agora? Está me ouvindo? Agora dá pra ouvir? Dá pra ouvir, dá pra ouvir, dá pra ouvir? Fala comigo. Agora sim? Agora sim! Não sei o que aconteceu. De novo, né? Já é a segunda vez que eu começo uma live que fica muda, né? Não sei o que é. Não sei. Mas enfim, ainda bem que agora foi. Mas o que eu estava dizendo, eu não tinha dito nada demais, né? Eu tava falando que hoje é sábado. E vocês não estão habituados a me ver aqui no sábado, nem eu. Mas tá sendo muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Dia de live é sábado também. E eu quero compartilhar hoje com você uma história interessante, um evento interessante que aconteceu aí na minha vida e que eu acho que todos os eventos, por pior que sejam, eles sempre trazem algum tipo de aprendizado. E hoje eu quero compartilhar um momento muito frustrante, porque foi um ensaio... Cara, foi um ensaio muito difícil na minha vida. Foi... Ai, cara, não sei nem explicar, mas eu vou compartilhar com você. Mas antes disso, me deixa saber, você tá curtindo essa série de lives que a gente tá tendo, onde eu tô compartilhando um pouco da minha história, onde eu tô contando alguns desafios que eu tive, o que eu aprendi com os meus erros, o que eu aprendi com os meus acertos também, porque isso é muito importante, porque eu tô vindo praticamente todos os dias aqui conversar com você e tem que fazer sentido pra você, porque senão... Não tem por que eu ficar aqui contando um monte de coisa, um monte de causo e não fazer sentido pra você. Então me deixa saber e daí já vamos lá pra mais uma história. Histórias da Camis. Ai. Aliás, o nome da live poderia ser essa, né? O nome da série. Histórias da Camis. Você já é parte do meu dia a dia. Ai, muito bom, Marília, muito bom. Ai, que demais. Então vamos lá. Bom, eu quero compartilhar uma história que aconteceu em 2013. 2013. Foi mais ou menos abril. Eu acho que foi mais ou menos abril de 2013. Então eu já tinha tido o Bernardo, né? O Bernardo já tava completando um ano, né? Porque o Bernardo é de abril, ele é de abril de 2012. Então, em abril, eu acho que é mais ou menos em abril de 2013, eu sei que era começo de ano, de 2013 aconteceu esse episódio. E eu trabalhava na casa do cliente, né? E... Ai, cara... Foi muito emocionante. Eu trabalhava na casa do cliente, eu ia até a casa do cliente, eu levava todas as coisas pra casa do cliente. Naquela época minha mãe já não era mais minha assistente, porque daí eu já tinha o Bernardo. E eu já não trabalhava mais na engenharia, né? Porque eu já tinha feito a troca de profissão, coisa e tal. Eu tava lá dependendo única e exclusivamente da fotografia pra viver, né? Não só eu viver, mas também o Bernardo, né? Porque uma vez que eu não sou casada, não tenho nenhum tipo de ajuda, enfim, sou sozinha, eu, minha mãe e meu filho. Então eu tinha que fazer com que a fotografia desse certo. E ela tava dando certo, né? Porque nesse episódio, quando o Bernardo já tava para completar um ano, eu já estava aplicando em mim o método que hoje eu ensino para as águias lá do Universo Newborn, que foi o que fez o meu processo de fotografia, né, de sair de uma foto ruim para uma foto boa em pouquíssimo tempo. Então ali a minha foto já era boa. Então eu já conseguia viver da fotografia, né? Eu já não estava mais na engenharia, eu conseguia pagar todas as minhas contas, eu conseguia dar comida para o meu filho, eu conseguia colocar todas as contas em dia. Eu não tinha problemas com dinheiro, assim, porque eu conseguia pagar tudo que eu precisava com aquilo que eu fazia. Eu já cobrava bem mais pelos meus ensaios, não eram mais R$100, né? Eu já cobrava bem mais pelos meus ensaios e calma aí, deixa eu ver aqui. E eu mandei uma mensagem, mas só foi para 8 pessoas lá no Facebook. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Enfim. Mas o WhatsApp acho que foi. Eu fiz alguma coisa errada aqui no Facebook, que a minha mensagem não foi. Enfim, mas vamos lá. Vamos lá. Então, Bom, então eu já vivia de fotografia, eu já conseguia pagar minhas contas, eu não tinha
problemas, assim. Não é que eu ganhava muito dinheiro, mas eu ganhava dinheiro suficiente, eu conseguia viver da fotografia, certo? Eu já cobrava algo bem mais do que os 100 reais, eu já cobrava um valor que eu achava ok, mas não era ainda assim, nossa, eu estou cobrando tudo aquilo que eu quero. Mas os clientes já vinham até mim, porque já vinham bem mais até mim, então eu já vivia disso, eu já conseguia colocar ensaios quase todos os dias, eu tinha tempo de editar, e daí sempre estava com cliente, sempre tinha movimento. Não cobrava tudo que eu queria, mas a vida continuava ali, estava dando certo, né? Eu estava no processo evolutivo. E daí aconteceu esse episódio que uma mãe me contratou. Eu não lembro agora exatamente indicação de quem que ela foi ou como que ela me encontrou. Porque ali naquela época a grande maioria dos meus clientes era tudo indicação um do outro, né? Um ou outro que me encontrava pelo Google, um ou outro assim que encontrava pelo site. Mas no geral era sempre indicação. E daí... o nome dela é Juliana, né? Eu lembro também do nome o marido dela é Fábio. Daí ele tinha uma filha mais velha, ela devia ter uns 13 anos, né? A Aline. E o nome da bebezinha, nome lindo, nome da bebezinha Angelina. Fui lá fazer. E daí eu não lembro muito bem como que eu conversava com os clientes na hora de fechar. Eu não lembro muito bem. Mas era mais ou menos o tipo, quanto que é, eu falava como que eram os meus pacotes, coisa e tal, e fechava. E daí eu lembro que ela falou assim, ela tá com 15 dias. E eu nunca neguei de fazer recém-nascido, né? Porque eu acho que, independente da idade que tá, os bebês merecem ter essas fotos, né? E eu falei assim, beleza, se ela tá com 15 dias, a gente precisa marcar muito rápido, porque senão eu não vou conseguir fazer, né? E eu não lembro se eu falava o porquê, eu não lembro disso. Eu acho que eu não falava. E daí eu falei assim, vamos marcar para quando ela tiver com 18 dias. Era mais ou menos 15, 16, 17, 18. Acho que era isso, 3 dias depois, 3 dias pra frente. E ela falou assim, beleza, tá marcado. Então quando ela tiver com 18 dias, daqui 3 dias, você vem fazer. E daí ela falou que o quarto dela era todo de passarinho, coisa e tal. Então daí a minha mãe ela me ajudou a bolar um ensaio que tivesse passarinho. Ela fez uns ninhos com uns ovinhos e colocou passarinho, coisa e tal. A gente fez. E daí criamos os outros cenários. Então eu fui cheia de cenários lá pra casa dela pra fazer a fotografia. E... Cara, ela não dormia de jeito nenhum. Ela não dormia de jeito nenhum. Eu lembro que eu cheguei por volta de 10 horas na casa dela, não lembro, 9, 10 horas da manhã, né? E ela não dormia de jeito nenhum. E daí eu queria enrolar pra fazer o casulinho e a mãe não deixava. Ela não deixava fazer casulinho. Na verdade, ela não deixava nem eu pegar o bebê no colo. E eu lembro que era uma casa que era toda de vidro. E aquilo também me corroeu muito, porque era muita luz vindo de todos os lados. Porque todas as paredes entrava luz. Então, sabe aquele negócio de vir luz de baixo? Eu não tinha pra onde correr. Porque qualquer lugar que eu colocasse o bebê, a luz ia vir de baixo, ia vir de cima, ia vir do lado, ia vir do outro, porque era muita luz. E aquilo começou, meu Deus do céu, em que lugar que eu vou fotografar que não venha luz de todo lado? E a casa era inteira de vidro. E não tinha cortina nas janelas, né? Elas eram de vidro. E eu comecei a me corroer com aquele negócio da luz que eu não ia dar conta. E daí o bebê não dormia, ela não deixava enrolar no wrap. E ela não só não deixava enrolar no wrap, como ela não deixava eu pegar no bebê. Ela não deixava eu pegar. E daí ela falou assim, não, porque ela já tá com cólica, coisa e tal. Como é que ela tava junto? Essa mesmo, vou chegar lá. E daí... será que o Facebook travou? Será que o Facebook tá travado? Oh, meu Deus. Mas vamos lá, continuar aqui. E daí, beleza. E eu comecei a ficar desesperada, porque daí começou num dado momento, ela não me dava autonomia. Ela não deixava pegar no bebê, ela não deixava fazer as fotos, ela não deixava. Sabe aquele negócio de super proteção? Mas era muito mais do que aquilo. Ela tava, cara... Eu não tinha a menor voz ativa naquele ensaio. E daí, o que acontecia? Ela colocava o bebê em cima do puff, do jeito que ela achava que tinha que colocar, e ela ficava assim, passando a mão e daí tinha que ser peladinha, né? Então ela já ficava sem fralda, coisa e tal. Porque a mãe queria essas fotos peladinha, enfim, então ela colocou lá, ela dominou, tipo assim, eu quero fazer essa foto agora. Ela queria, né? Eu quero fazer essa foto agora. Então ela pegava a filha dela peladinha, deitava no puff e ficava passando a mão, assim,
nas costas delas e ficava cantando assim: mamãezinha tá aqui, mamãezinha tá aqui, mamãezinha tá aqui. Mamãezinha, e passava a mão, né? Mamãezinha tá aqui, mamãezinha tá aqui, mamãezinha tá aqui. E quanto mais ela falava mamãezinha tá aqui, mais a Angelina se mexia, mais ela acordava, mais ela chorava, e ela chorava. E daí mais intenso ficava o mamãezinha tá aqui, mamãezinha tá aqui, mamãezinha tá aqui. E eu queria falar pra ela que não era pra ela ficar passando a mão na Angelina, porque aquilo ia despertar alguns reflexos nela e não ia deixar ela dormir, que era justamente ao contrário, que não era pra ela ficar nem peladinha e nem fazendo carinho, principalmente nas costas. Porque a Angelina vai começar a ter os reflexos, e é por isso que ela se movimentava. E só que ela não me deixava falar. Quando eu ia falar alguma coisa, ela falava, ela tá quase. E continuava, mamãezinha tá aqui, mamãezinha tá aqui. E daí, tá quase. Mamãezinha tá aqui, mamãezinha tá aqui. Eu falei, meu Deus, que loucura, cara. Ela tá desenrolada, ela tá sem fralda, ela tá ativando todos os reflexos dessa menina. E eu não conseguia. E começou a me corroer, porque e nisso horas foram passando. E eu lembro que eu tinha combinado que a parte com a família a gente ia fazer por volta do meio-dia, porque como o marido dela estaria trabalhando, a gente combinou, a gente começa o ensaio, quando for meio-dia, que é o horário de almoço do seu marido, ele vem pra casa, né, pra sua casa, a gente faz as fotos da família e depois ele volta pro trabalho e se precisar a gente continua o ensaio, se não precisar a gente já finaliza ali. E beleza, tava combinado. Nisso, chegou perto do meio-dia e o marido dela ligou, né, perguntando se ele já podia ir. E ela falou assim, eu não lembro como que ela falou, mas foi mais ou menos assim. E amor, nem tiramos nenhuma foto ainda. A Angelina tá super cólica, tá chorando. Ela a gente não fez nada ainda, nem adianta vir agora. Nem adianta. Quando conseguir, eu te aviso. E eu vi que ela tava muito decepcionada na forma com que ela falou. Ela tava assim, cara, que merda, a gente não conseguiu tirar nenhuma foto. Só que eu não sei se ela tava me culpando ou culpando a cólica. Eu não sei, assim, exatamente. Mas tinha uma frustração do ensaio não ter acontecido. E eu queria falar pra ela que, cara, a gente precisa fazer diferente, deixar ela pela... e não tinha aquecedor. Ela não deixou ligar aquecedor, porque ela falou assim, a Angelina está acostumada com essa temperatura, e aqui no meu quarto tá ok, porque foi ela que definiu que seria no quarto dela também. Tipo, totalmente dominante ali. E daí não podia ligar o aquecedor, então a gente tava com o bebê sem roupa, só que não tava frio, né? Não tava frio. Então a gente tava com o bebê sem roupa, sem fralda, não tava enrolado, não tinha aquecedor e com ativação de vários reflexos. E sabe o que ela falava? Que era cólica. Que a Angelina tá com cólica. Que, meu Deus, não é cólica. Me escuta, pelo amor de Deus, não é cólica. E tá, daí ela chamou reforços, né? Quando foi por volta de 1h da tarde, eu não tinha feito nada ainda. Eu nem tinha pego a Angelina no colo ainda. Eu não tinha feito nada. Ela chamou reforços. Ela chamou a mãe dela pra ajudar ela. E daí eu falei assim, cara, e agora, né? Chegou a avó. Bom, pelo menos a avó vai falar que não é pra deixar ela peladinha, né? Não foi nada disso. A Juliana aproveitou que a mãe chegou e ela foi almoçar. Porque daí a mãe dela já tinha almoçado e foi pra casa dela. Daí a Juliana foi lá almoçar. A mãe da Juliana trouxe almoço pra ela, né? Porque ela deve ter falado pra mãe, enfim, né? E daí a Juliana foi almoçar. Nisso eu também estava morrendo de fome, mas enfim. Ela foi lá almoçar. E daí veio a avó pra ficar comigo, pra cuidar da Angelina, pra tentar fazer a Angelina dormir, porque ela estava com muita cólica. E daí o que aconteceu? Vovozinha tá aqui, vovozinha tá aqui, vovozinha tá aqui, vovozinha tá aqui. Eu falei, cara, eu não tô acreditando, vovó. Me escuta você. Vamos enrolar ela, não vai dar desse jeito. Ela tá quase dormindo. Ela tá quase dormindo. E eu falei, cara, eu acho que ela aprendeu com a mãe dela a fazer isso, porque não é possível. E foi assim muito triste. Foi muito desafiador. Muito, porque eu não conseguia. Daí, o que acontecia? Quando a Angelina meio que fechava o olhinho, meio que parava de chorar e dormia, meio que fechava o olho, ela falava, vai. E deu, como assim, vai? Eu preciso
fazer a foto, né? Eu preciso colocar ela na pose, eu preciso montar o cenário, não é vai, vai, vai. E daí ela ficava vai, vai, vai. E daí eu fazia uns cliques, mas cara, eu preciso colocar headband, eu preciso arrumar o wrap, eu preciso esticar a manta, eu preciso colocar direcionada para luz, para algum tipo de luz, porque essa casa só tem luz. E daí ela vai, que a Angelina vai acordar. E quando eu não fazia os cliques porque eu ficava pensando o que eu ia fazer, a Angelina acordava e ela fazia, ai, por que você não tirou a foto? Agora eu vou ter que fazer tudo dia. Elas ficavam puta ainda comigo porque eu não tinha feito. Daí eu entendi, beleza, entendi o processo. Por volta das 2 da tarde eu entendi o processo. Ela vai alisar a Angelina. A Angelina vai dormir de cansaço. E na hora que ela dormir, é pra eu tirar a foto do jeito que tá. É isso. E daí eu fiz alguns cliques. Nisso, eu fui embora 6 horas da tarde. E eu fui embora às 6 da tarde porque eu falei assim, Ju, não tem mais luz aqui na tua casa. Por mais que a tua casa seja toda de vidro, não tem mais luz. Eu não consigo. Vamos dar um tempo pra Angelina pra ver se a cólica dela calma? Só que nessa época eu também já tinha um pouco de noção que não era tanta cólica. Primeiro porque eu já entendia do processo de fazer acalmar o bebê. Mas eu também tinha feito o curso de Chantal há um tempo atrás. Porque o meu filho ia nascer e eu tinha medo de ele ter cólica, coisa e tal. Então eu fui fazer o curso de Chantal. E só pelo movimento que a Angelina fazia, da articulação da musculatura dela, dava pra perceber que não era cólica. Era ativação de reflexos, assim, muito forte. A mãe e a avó, elas ativavam reflexos muito intensamente. E isso irritava a Angelina. Pra mim tava muito nítido aquilo. Mas ok. Daí eu fui pra casa, cara, com 8 horas de ensaio. Extremamente arrasada assim no nível master, arrasada assim no nível muito forte. Fome. E daí, minha mãe tá falando com fome, cansada, porque eu passei 8 horas lá, eu acho que devo ter bebido água, né, em alguns momentos. Mas foi muito, assim, muito. E eu lembro que quando eu falei pra ir embora, eu tive que ser muito forte pra falar, eu preciso ir embora, porque por ela a gente continuava até finalizar tudo que ela tinha imaginado na cabeça dela. E a gente não tinha feito nem um terço. E daí a justificativa foi, Ju, eu preciso ir embora e a gente precisa dar um tempo pra Angelina, pra ela acalmar, esquecer um pouco desse processo de foto. E daqui 1 ou 2 dias eu volto e de repente ela já não tá com tanta cólica, porque às vezes a cólica não vem todo dia. E ela aceitou. Daí eu voltei 2 ou 3 dias depois, ela devia estar com uns 20 dias. E daí eu falei assim, o que eu vou fazer nesse ensaio, cara? O que eu vou fazer? Primeiro, deixa eu entender. Ela não vai fazer o que eu quero fazer. Ela não vai deixar enrolar o bebê. Ela não vai deixar eu pegar no bebê. Eu preciso tirar foto da família, porque daí nesse caos, o que aconteceu? A irmã mais velha não veio, né, que era a filha do marido dela, não veio, e nem o marido veio. Então eles nem apareceram nesse dia da foto, porque eles estavam esperando ela ligar pra dizer a hora que podia vir, né, pra ele sair do trabalho, pra ir pra lá, e isso não aconteceu. E daí eu falei, cara, tá, eu preciso tirar foto da família, eu sou obrigada agora a tirar foto da família, eu preciso tirar mais fotos dela, do bebê, porque quase não tem, só que ela não vai deixar eu pegar nesse bebê. E a gente vai ter que fazer meio que do jeito que ela tá esperando que seja. Então eu vou ter que me desdobrar pra fazer alguma coisa pra que ela se sinta feliz. Quando eu voltei, eu fui sem expectativa nenhuma. Eu falei assim, o quarto dela é incrível, é de passarinho, o berço é todo estiloso. Cara, é isso. Vamos colocar ela no berço, eu vou tirar umas fotos dela no berço, vamos colocar a mãe sentada. A cadeira de amamentação dela era uma cadeira de balanço daquelas antigas, sabe? Que era a cadeira de balanço antiga, que tem o aro embaixo, e ela era amarela. Incrível. A decoração do quarto era muito, muito especial. E daí eu falei assim, é isso, vamos tirar ali, daí pega o pai, pega a mãe, pega a irmã, coloca todo mundo meio que junto ali. A Angelina não vai dormir mesmo, e é isso, boa. É isso que vai acontecer. Cara, ela amou o ensaio, porque daí apareceu o quarto, apareceu a cadeira de amamentação, teve o pai, teve a mãe, teve a filha mais velha. Ela adorou. Tanto que, daí ela me contratou pro acompanhamento também, daí eu fiz a Angelina 3, 6, 9, 12 meses, daí voltei lá, fiz Smash the Cake, voltei, fiz aniversário de 1 aninho, depois a gente fez com 1 ano e 6 meses, enfim. Só que, beleza, no final tudo deu certo. Deixa eu ver se eu consigo, eu nunca fiz isso aqui no Instagram, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo
compartilhar com você uma foto, ó. Dá pra ver? Dá pra ver, né? Essa foi a foto da Angelina. Num segundo que ela piscou e dormiu. Ó, daí aqui tem outra foto. Luz pra tudo quanto é lado. Dá pra ver, né? E daí, a foto que eu fiz alguns dias depois, né? Com a família. Lá. Ó. Daí tá ela, o marido. Enfim. E daí depois, essa daqui foi que eu consegui pegar um pouquinho antes da live. Ela é linda, 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 linda. A família toda é linda. E daí essa daqui, ó. Já a Angelina com 9 meses. Depois quando... como é que faz agora pra eu tirar a foto e voltar eu? A Angelina já grandona ali, né? Com 9 meses ali nesse daí. Voltou? Ah, não. Trocou, né? Ficou a foto ali? Ué? Como é que faz? Até aí ela tá dando trabalho. Como é que eu tiro? Deixa eu ver aqui. Aí, tirei. Ai, dá um medo de apertar e desligar a live. Mas deu, né? Deu. Boa, ficou. Beleza. E daí ali foi onde eu passei por um processo, assim, de rever a minha profissão de novo. Porque eu já tinha passado por um processo que eu entendi que eu ia ser fotógrafa. Eu já tinha entendido que a minha fotografia era muito importante para cada família. Eu já tinha entendido qual era o processo de conseguir novos clientes a partir da foto correta, da foto boa. Eu já tinha clientes. Só que ali eu parei para refletir uma coisa que me doeu muito, vocês não têm noção. Eu me senti tão impotente naquele ensaio de pensar assim, eu sei o que eu preciso fazer, só que eu estou de mãos atadas porque eu não consigo fazer o que eu sei. Ela não me deixa, ela não me deu espaço, nem pra nada. E eu me sentia cara, fica aí no teu canto, na hora que estiver pronta pra fazer a foto, eu te chamo e você clica. Era esse o sentimento que eu tinha, sabe? De que, cara, deixa que eu faço aqui, porque eu entendo da minha filha, só eu sei como que minha filha reage, como que minha filha se comporta, nananana, e na hora que estiver pronto, eu te chamo, você clica, é isso. Eu falei assim, cara, mas não é isso que eu faço, não é isso, porque se fosse só pra clicar, cara, ela nem precisaria de mim, ela mesma podia ter, cara, sabe, eu fiquei muito pirada com aquilo. E daí eu parei pra pensar que aquela pessoa não tinha sido a primeira que havia me tratado daquele jeito. Só que por que aquela lhe doeu? Algumas pessoas antes, quando me tratavam desse jeito, no final eu ficava até feliz, porque eu pensava assim, a mãe tá pegando pra acalmar o bebê. Se nem a mãe tá conseguindo acalmar o bebê, quem dera eu. Então daí, quando o meu ensaio não dava certo, eu não ficava assim tão frustrada. Porque eu ficava mal, porque... Eu não ficava mal porque eu pensava assim, se nem a mãe conseguiu acalmar, eu também não conseguiria. Então a culpa não é minha. A culpa do ensaio não ter ficado bom não é minha, porque o bebê não colaborou, porque se nem a mãe conseguiu. E cara, olha que mentalidade, cara. Porque quem é responsável pela minha foto sou eu. Não é a mãe, não é o bebê, não é nada disso. Se eu tô me comprometendo a fazer essa foto desse jeito, sou eu que tenho que dominar. Então, e quando acontecia isso em outros ensaios anteriores, eu acho que eu não me importava com aquilo. Na verdade, era uma justificativa até para os meus fracassos. Só que naquele momento, eu já vivia de fotografia. Eu tinha um filho para cuidar. E eu já entendia da importância da minha fotografia, que ela não podia mais ser cagada, cara. Ela tinha que ser uma foto boa, porque aquilo ia refletir a realidade da vida daquele bebê na vida futura. E ali, quando eu me deparei com aquela situação de novo, aquilo me doeu muito. E eu falei assim, eu me senti tão inferiorizada, eu me senti tão diminuída, eu me senti tão ninguém, tão pequena, tão, cara, fica no teu canto que você não sabe nem o que você tá fazendo. Foi mais ou menos isso. E olha só, pegou tão forte. Você lembra que eu sou engenheira e eu trabalhei muitos anos na engenharia, onde
O machismo é muito forte, porque a maioria dos engenheiros são homens, principalmente na área de elétrica. A grande maioria são homens. E ali eu sofri uma pressão muito grande. Só que eram poucas as vezes que eu era pressionada por alguma coisa e eles falavam porque eu era mulher. Eram raras as vezes. Às vezes acontecia. Quando acontecia isso, o cara falando alguma coisa também porque você é mulher, eu ignorava ele, seguia a minha vida e, descartava. Porque os meus chefes não me tratavam assim. Os meus superiores não me tratavam assim. Então, quando alguém falava isso pra mim, eu ignorava, cara, você é um Zé Ruela, e tirava da minha vida. Só que eu sabia que existia um machismo, porque eram muitos homens, enfim, é uma profissão que é muito mais masculina do que feminina. E daí... Só que nem na engenharia, nem depois de ter trabalhado 9 anos na engenharia, eu me senti tão pequena, tão massacrada, tão diminuída, tão ninguém, tão inferiorizada como eu me senti naquele ensaio. Aquele ensaio pra mim foi cara, foi uma facada. Eu me senti muito, muito impotente, muito impotente. Eu não sei se vocês têm noção de como eu me senti. Eu tava me sentindo mal, questionando, cara, será que é isso que eu tenho que fazer? Porque as pessoas acham que é só fotografia. E não é só fotografia. Elas não entendem. E daí ali foi o momento, cara, ou eu desisto e volto pra engenharia, enquanto ainda é tempo de voltar pra engenharia, porque imagina se eu hoje, né, em 2020 resolvo voltar pra engenharia. Cara, eu tenho que fazer engenharia de novo, né, porque eu acho que eu não sei mais nem abrir o AutoCAD, eu não sei mais nem o que é uma folha A4. A4 não, A1. Cara, eu não sei. Hoje eu não conseguiria voltar pro mercado, né? Eu teria que me reciclar muito. Teria que fazer o curso de novo, né? Faculdade de novo. Mas naquela época ainda dava tempo. Então, ou eu volto pra engenharia, ou alguma coisa vai ter que acontecer. E eu falei assim, o que eu vou ter que fazer para as pessoas entenderem que não é só fotografia? Para elas começarem a me valorizar, sabe? Porque eu comecei a me sentir totalmente sem valor, cara. Ali eu senti que eu era a legítima apertadora de botão. Principalmente na hora que ela falava, vai, tira. E eu olhava, cara, mas não tá pronto. Não tá como? Que eu vou tirar do quê? E daí ela ficava puta porque eu não tirava. E pra mim, eu era a legítima apertadora de botão. E aquilo me doeu muito. Me doeu muito. E eu tinha que tomar uma decisão. E daí eu falei assim, eu comecei a pensar comigo mesmo. O que eu posso fazer para começar a criar essa autoridade que as pessoas não estão vendo, para criar essa valorização que elas não estão vendo. E eu não estou falando que o que eu fiz é o correto, mas vamos avaliar. A primeira coisa que eu pensei eu não tinha voz ativa naquele ensaio, primeiro porque ela era uma pessoa muito dominante, e eu também sou dominante. Então, só que daí quem que domina ali? Domina ela, porque ela tá na casa dela, a filha dela, tudo é dela ali. Eu não posso discutir com ela, cara. Ela é minha cliente. Eu não posso bater de frente com ela, né? Então, ali quem tava dominando era ela. Né? Beleza. E daí eu comecei a prestar atenção. Quando a gente vai na casa das pessoas, quem domina o ambiente é a dona da casa. Quando as pessoas vêm na minha casa, quem meio que domina o que a gente vai fazer agora? Vamos almoçar, vamos comer sobremesa, vamos assistir um filme, vamos todo mundo embora. Quem meio que domina os encontros sempre é o dono da casa. Então, quando a gente vai na casa de algum familiar, quem domina o evento é o dono da casa. Quando as pessoas vêm na minha casa, quem domina sou eu. E não assim, não é a pessoa que manda, mas é quem dita, né? O respeito maior é dado pro dono da casa. E com isso eu pensei assim, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso, eu acho que um dos fatos é esse. Eu preciso ter o meu lugar para que quando as pessoas venham, elas respeitem o meu ambiente. E eu seja a pessoa que domina, entende? Para isso eu teria que abrir meu estúdio. E daí eu pensei, cara, vou abrir o estúdio, é isso. É isso, porque quando eu estiver no meu ambiente, as coisas vão ser diferentes, coisa e tal. Beleza, foi onde eu comecei a procurar um estúdio. Eu tava muito decidida, cara. Era 880, ou eu volto pra engenharia, ou eu tenho que fazer esse negócio dar certo, cara. Porque já dava certo, só que eu precisava mudar a mentalidade das pessoas em relação a mim. Só que pra mudar a mentalidade das pessoas em relação a mim, eu tenho que mudar o que eu tô fazendo. Porque se eu continuasse fazendo os ensaios dessa mesma forma, era isso que sempre ia acontecer. Daí, beleza, vou abrir. Daí foi onde começou a saga pra procurar estúdio, coisa e tal. Daí, beleza, daí eu encontrei a sala, beleza. Eu falei assim, tá, só que até agora
Quando alguém me chamava para fotografar, eles perguntavam, mas é em estúdio ou você vem na minha casa? E daí eu falava, não, eu vou na tua casa, porque é um momento delicado, né? Você não precisa sair de casa, às vezes você tá com cirurgia, tá no pós-operatório, você não precisa sair de casa, então eu vou até aí, é mais confortável para você. E daí eu abrindo o estúdio, o que eu ia falar? Puta, eu sei que é mais confortável ficar na tua casa, mas eu prefiro que você venha aqui, né? E daí eu falei assim, cara, eu preciso mudar o meu discurso. Se antes eu defendia ir na casa do cliente, agora eu preciso defender o estúdio. E daí eu comecei a pensar, né? Como que eu posso justificar agora que ela vai vir no estúdio? E daí eu comecei a parar para pensar todos os motivos. E daí eu tinha os motivos da luz, eu tinha motivo da temperatura, eu tinha motivo dos meus equipamentos, eu tinha os motivos dos meus acessórios, eu tinha muitos motivos, muitos motivos. E daí eu pensei assim, deixa eu scriptar isso, né? Deixa eu criar um textinho para eu falar para as mães. E nesse textinho, para justificar o porquê que eu precisava ter o controle da luz, o porquê que eu precisava ter o controle da temperatura, eu explicava sobre a questão do sono do bebê, porque em alguns momentos precisava fazer isso, aquilo. E daí as mães começaram a falar assim, antes de fechar comigo, tá? Isso é tentando convencer ela sobre vir pro estúdio. Não é tentando convencer, é mostrando para ela por que ela tinha que vir pro estúdio. Eu tentando justificar para mim mesmo por que elas tinham que vir no estúdio. Então, para todas as mães eu colocava todo esse texto. O que eu comecei a perceber? Que quando eu falava esse texto, elas se convenciam de vir no estúdio. Então, depois eu nunca mais fui para casa do cliente, porque eu fiquei com medo no começo, né? Porque a gente fica cheio de receios. Eu vou abrir o estúdio, será que eu vou dar conta? Porque só o que eu ganhava na fotografia eu conseguia viver, mas pagar o aluguel já é totalmente diferente, né? Agora eu preciso ganhar mais, inclusive, para pagar o aluguel. Então, tinha medo disso, então eu pensei, eu vou falar que eu faço estúdio, mas se precisar ir pra casa do cliente, eu vou também. E eu nunca precisei ir pra casa do cliente, nunca. Depois que eu abri o estúdio, eu nunca precisei ir. Só que tem tudo a ver com esse discurso que eu fazia com elas antes de elas fecharem, para mostrar para elas o porquê que elas precisavam vir pro estúdio. E eu comecei a perceber que elas falavam assim, é sério? Nossa, eu nem sabia disso. Eu comecei a escutar muito essa frase. Nossa, eu nem sabia disso. Nossa, que bom que você falou. Nossa, não sabia, que bacana. E daí elas fechavam, vinham pro estúdio. Quando chegavam no estúdio, era exatamente aquilo que eu tinha na minha cabeça. Era eu que dominava o ambiente. Então sempre elas, todas deixavam eu pegar o bebê. Todas deixavam enrolar no rap. É claro, algumas falavam, não gosta. E daí eu explicava o porquê e eles escutavam. Como eles estavam dentro do meu estúdio, eles estavam abertos para escutar. Diferente que quando eu ia para casa deles, eles não estavam abertos para escutar isso. Porque, cara, é a minha filha, sou eu que entendo dela. E eu não tô falando que só dá certo em estúdio, tá? Eu tô falando que a gente vai entender mais quando eu terminar essa história, tá? Só pra você entender. Não é o estúdio que fez a diferença. Não é o estúdio que fez a diferença. E daí, conforme eu acalmava o bebê e fazia coisa e tal, foi onde disparou os tipos de comentário. Meu Deus, eu preciso levar você pra minha casa. Nossa, eu preciso que você passe várias noites comigo. Me ensina como é que você faz isso. Nossa, Camille, como você tem paciência. Nossa, você é incrível, como é que você fez? Nossa, eu não acredito, eu achei que não ia dar certo esse ensaio, porque ela não ia dormir, coisa e tal. Começou a ser muito disparado. Antes eu escutava um pouco, mas ali começou a ser muito disparado. Muito. Praticamente todos os pais falavam isso, praticamente todos. E daí sabe o que eu percebi? Que não foi o estúdio que mudou. Foi o meu comportamento que mudou. Eu explicar para eles antes o que ia acontecer. E na hora que eu ia fazer as coisas, eu explicava o porquê que eu estava fazendo, eles viam em mim um conhecimento que eles nem sabiam que precisava. Eles começaram a olhar assim, não é só fotografia, olha, ela sabe fazer meu filho chorar, coisa que nem eu sei. Olha, em 15 minutos ela fez meu filho dormir, eu passo 3 horas na madrugada tentando fazer ele dormir. Eles começaram a entender que atrás da fotografia existia um conhecimento que nem eles sabiam que precisava. Um conhecimento que nem eles tinham sobre o filho deles. E daí a história mudou.
Porque conforme eles iam me indicando para as outras pessoas, eles já não indicavam porque eu era a única fotógrafa que fazia fotografia newborn. Porque naquela época era mais ou menos isso, né? Em 2013, antes até, era quase que única, né? Quando alguém descobria uma fotógrafa newborn, ele descobria um tesouro, porque é um negócio que não existia muito. Tinha, mas não tinha tanto. Tanto que o boom da fotografia newborn aconteceu em 2015, 2 anos depois desse evento, desse episódio. E então, eles já não estavam mais me indicando porque eles descobriram uma fotógrafa de recém-nascido. Eles estavam me indicando porque eu era profissional naquilo que eu estava fazendo. Você percebe a diferença? Percebe a diferença? E aquela frustração de não poder exercer a minha profissão de fato, não aconteceu mais. Só que daí eu parei para avaliar o porquê que lá atrás eu permitia que isso acontecesse. Porque lá atrás eu tinha insegurança. Quando eu permitia que a mãe acalmasse o bebê e caso ela não conseguisse, eu ficava ilesa das responsabilidades, porque se nem a mãe conseguiu, a culpa não é minha, era insegurança. Porque eu pensava assim, cara, se nem ela conseguiu acalmar, eu também não vou conseguir, daí a minha foto vai ficar ruim, mas daí era eu que estava tentando acalmar e foi eu que não consegui, a incapacidade foi minha. Quando era mãe, era outra história, porque daí a culpa não é minha, né? E isso era gerado por quê? Por insegurança. Porque eu não tinha certeza daquilo que eu tô fazendo. Pai vinha dormir até no sofá. Aí minha mãe tá falando que foi depois disso que, olha só, quando eu ia na casa deles, eles revezavam, igual aconteceu ali com a Angelina, né? A mãe veio pra ficar junto comigo e com a Angelina, enquanto a avó veio, enquanto a mãe foi almoçar. E isso era sempre. Eu nunca ficava sozinha com o bebê. Sempre tinha alguém pra ficar cuidando de mim com o bebê. Quando essa história mudou, eu tenho um sofá no estúdio, sempre tive, né? Os pais dormiam no sofá. O que significa dormir no sofá? Significa que se tivesse na casa deles, eles teriam me deixado sozinhos com o bebê. Porque se eles estão dormindo, eu fiquei sozinha com o bebê. E quando eu troquei de estúdio, onde o meu ensaio começou a acontecer a partir das 11 horas da manhã, chegava a hora do almoço e eu falava pra eles, aqui embaixo do estúdio tem um restaurante, se vocês quiserem almoçar, foi onde surgiram as lives. Não sei quem me acompanha há mais tempo, que vê as lives, foi aí que começaram as lives. Eu falava assim, vocês podem descer os dois juntos, né, pra não precisar um sobe, pra vocês não ficarem sozinhos, eu abro uma live e você acompanha lá debaixo do restaurante o que a gente está fazendo aqui, para você continuar vendo. E caso chore e precisa mamar, eu te chamo de volta, a gente te liga, coisa e tal, e daí você fica à vontade. E os pais começavam a descer para o restaurante, eu ligava a live, então as minhas lives começaram, as lives de ensaio, não começaram para mostrar para as outras pessoas o que eu estava fazendo, começaram para mostrar para os pais o que estava acontecendo durante o ensaio, como se fosse uma babá eletrônica, né? Então eu ligava a live e eles podiam assistir lá. Então, coisa que nunca aconteceu, antes não aconteceu. Só que a grande sacada foi que não aconteceu por causa do estúdio, aconteceu por causa do meu comportamento, a minha mentalidade. Eu começar a colocar plausibilidade e mostrar de fato o que se tem por trás da fotografia foi o que fez com que eles começassem a confiar em mim. E daí eu comecei a receber o valor que eu tanto esperava receber e ninguém via. Porque o que eles viam em mim era simplesmente uma apertadora de botão. Mas por que isso? Porque eu não me posicionava, porque eu não colocava para eles. E daí o que eu percebi com tudo isso? Quando eu me dei conta disso, foram anos depois que eu percebi, né, que fazia sentido. Foi onde eu comecei a colocar todas essas nuances do antes ali, começar a colocar nas redes sociais. Em vez de falar com a mãe só no telefone, na hora de fechar, que tem que ser, a luz é por causa disso, a idade é por causa disso, eu comecei a colocar nas redes sociais isso. Então, elas já ficavam sabendo dessas informações antes mesmo de falar comigo. Quando elas vinham falar comigo, elas já sabiam disso. Certo? Então, a conversa que a gente tinha para fechar era muito mais rápida. Porque daí eles vinham para falar comigo meio que só para saber preço mesmo. Porque elas já sabiam o que queriam fazer comigo. Entende a questão do posicionamento? Só que esse posicionamento só veio quando o aperto, né? Quando a água bateu na bunda mesmo. Onde foi um checkmate, cara. Ou você vai continuar vivendo uma vida infeliz, onde você não é valorizada, onde você é só simplesmente uma apertadora de botão, ou você volta para aquela vida de merda que você tinha e vai trabalhar de engenheira, como engenheira. É uma decisão. É uma decisão. Era a decisão que eu tinha que tomar.
Qual é a decisão que você quer para sua vida? Você vai fazer a vida que você sempre quis? Ou você vai ser considerada apertadora de botão, ou você vai voltar para a engenharia. É isso. Continua do jeito que tá, apertadora de botão, onde você não vai conseguir aumentar o teu preço, onde você nunca vai ter a plena felicidade daquilo que você está fazendo, porque as pessoas não conseguem te ver da forma que você se vê, no caso eu, né? As pessoas não conseguem me ver do jeito que eu me via. Ou volto para a engenharia. Vai lá. Se matar de estresse, se matar de angústia. Cara, é muito louco, né? Porque eu escutei uma frase essa semana que foi muito espetacular, porque quando uma coisa te incomoda, você não tem que brigar com ela, você não tem que ratear, reclamar. Lembra que eu falei, isso daí eu falei com as alunas, né? Definição de mimimi? Acho que eu falei com as águias, né? Definição de mimimi. Definição de mimimi é quando você reclama e não traz solução, né? Então você reclama, mas não traz a solução. Então não adianta ficar reclamando do governo se você não tá fazendo nada pra mudar, né? Se não tem nada pra mudar, se você não tem um palpite de como mudar isso, para de reclamar, porque não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando alguma coisa ruim acontece, não adianta reclamar, não adianta vir de mimimi. Você tem que trazer a solução. E você tem que bater de frente com os teus problemas. Se tem algo que machuca, você tem que aprender com ele. O que esta merda desse dia tá querendo me ensinar? O que essa dor tá querendo me ensinar? Porque a dor, o nosso crescimento, de fato, ele só acontece depois da dor. Você leva uma porrada e você aprende com ele. Ou você pode recuar. Cara, não é isso que eu quero. Porque eu poderia ter falado, eu vou voltar pra engenharia, porque daí lá eu tenho meu salário fixo, eu não preciso ficar passando por isso. Lá todo mundo sabe que o que eu faço é bom. Beleza. Né? Mas a dor é o que ensina. É a dor que ensina. Foi por causa dessa dor que eu tive que tomar uma atitude de mudar. Porque senão eu ia continuar com aquela vida que eu tinha. De não valorização, sabe? De não ter domínio sobre aquilo que eu tô fazendo. E a dor que ensina. Daí a frase que eu escutei foi muito essa, e eu acho que cabe muito direito para isso. O mestre só chega quando o aprendiz está pronto. Então aquela dor está chegando naquele momento porque você está pronta para tomar aquele passo. Aquele aprendizado é para você naquele momento. Então daí não adianta você brigar, não adianta você discutir, não adianta você chorar, não adianta você... Não adianta ficar discutindo, cara. Não adianta ficar reclamando daquilo que está acontecendo. Se o mestre chegou, é porque o aprendiz está preparado. Então receba a tua dor e analisa qual é o aprendizado que você precisa tirar daquilo. Porque se a dor chegou, é porque você está pronta para viver aquela dor naquele momento. E o crescimento só vem a partir da dor. E isso é muito louco, né? Porque volta e meia a gente está passando por uma dor na nossa vida. E é um aprendizado. Se ela está chegando, é porque eu estou pronta para ela. A minha vida já está pronta para receber aquele aprendizado. E basta eu estar aberta para receber aquele aprendizado. Né? Se eu quero receber aquele aprendizado, se eu estou pronta para dar o próximo passo. Porque ali foi um divisor de águas. Ali foi um dos momentos que eu pensei em desistir. Porque não foi só um momento que eu pensei em desistir, foram vários. E esse foi um momento muito forte onde eu pensei em desistir. Porque eu falei, cara, eu não quero ser vista só como apertadora de botão, aquilo lá doeu demais pra mim, cara. Doeu demais. Doeu muito. Onde eu me vi totalmente, cara... nem na engenharia eu tinha sofrido... Não é humilhação, né? Mas nem na engenharia eu tinha sofrido tanto quanto eu sofri naquele dia. E eu não tô falando que ela foi má, não, tá? Não tô falando que ela foi má, não. Porque o que ela fez comigo, muitos outros já tinham feito. Só que eu não tava pronta para receber aquele conhecimento ainda. E quando ela fez o que todo mundo já fazia comigo, doeu. E daí na hora de doer é porque eu estava pronta. Eu estava pronta para o próximo aprendizado. Talvez fosse o estúdio, talvez fosse entender a minha comunicação com o meu público, talvez fosse entender a forma de fazer marketing, talvez fosse a forma de eu mesmo valorizar o que eu fazia, né? E o que eu quero dizer, que fique bem claro, não é sobre o estúdio. Eu não quero dizer que para dar certo você precisa de um estúdio, não é nada disso. Foi totalmente a minha mentalidade de ver o que eu estava fazendo. Porque o que fez diferença não foi eu começar a fotografar em estúdio. Era a conversa que eu tinha com as pessoas antes do ensaio e durante o ensaio.
Porque quando eu dava um monte de informação antes do ensaio e eles viam que as informações eram valiosas, na hora que chegava no ensaio, que ele falava não para alguma coisa e eu falava, não, espera aí, deixa eu te explicar, ele estava aberto para receber. Porque se lá na nossa conversa ele já tinha entendido que ele aprendeu coisas que ele não sabia, pode ser que ali tinha alguma coisa que ele não sabia também. E eu estava pronta ali para ensinar para ele. E eu não estou falando que eles não sabem nada, mas eles não sabem nada sobre a fotografia, certo? Eles não sabem como lidar com a fotografia. Porque quando a gente olha a fotografia de fora e a gente vê uma foto bonita, a gente está vendo só o clique, não é? E daí a gente entende, assim como eu, quando vi as fotos lá que eu achei linda, o bebê só dorme, vou eu fazer e me frustrei, é a mesma coisa que os pais entendem. Cara, é uma foto bonita, o bebê só dorme, coloca o bebê pra dormir e tira foto, é isso, né? Agora, só quem é fotógrafo mesmo, que foi atrás, que descobriu tudo isso, sabe que não é só isso. Só que se a gente não mostra pra eles o que tem por trás, a gente vai ser visto como apertador de botão. É isso. E daí foi ali onde começou. Eu tive que aumentar o meu preço, porque daí eu tinha que pagar aluguel, né? E foi aceito, tudo foi aceito, porque tudo tinha plausibilidade. A plausibilidade de mostrar os porquês. O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que eu faço assim, o porquê que eu faço daquele outro. O porquê. Sempre mostrando porquê, plausibilidade. E não é impondo o porquê. É conversando, é contando, é explicando. Certo? Faz sentido? Quem tirou algum insight da minha frustração? Fala aí. Aqui o Facebook. Olha, tinha gente no Facebook que eu não tinha visto. Meu Deus, olha que tinha um monte de comentário. Vamos ver. Você precisou mudar muito os valores dos ensaios após abrir o estúdio? Não, não foi muito não, Kate. Eu saí, eu acho que da faixa de 800, 850 para 1.200. Não foi Nossa, quanto que eu aumentei. Só que quando eu passei a cobrar 1.200, eu me senti bem. Eu falei assim, cara, o meu ensaio vale 1.200. Meu ensaio vale. Porque quando eu cobrava 800, eu tava ok pra mim, mas eu sentia que não era... Nossa, como eu sou bem paga por aquilo que eu faço. Mas tava bom, eu conseguia pagar minhas contas, era um valor razoável. Era um valor, para muitas pessoas, era um valor impossível. Mas quando eu passei de 800 para... Eu não lembro se era 800, 900 reais. E eu passei para 1.200. E não foi um aumento... Para quem paga 800, pagar 1.200 não faz muita diferença. Faz diferença quando você cobra 300 e passa a cobrar 1.000. Daí é muita diferença. Mas quem paga 800 para pagar 1.200 não é muita diferença, tá? Eu não mudo o público mudando essa faixa de preço. Certo? Então, não foi impacto. O que mudou foi aumentar as formas melhorar as formas de pagamento, né? Parcelamento, enfim. Daí isso mudou um pouco. Porque daí nem todo mundo conseguia pagar à vista, enfim. Mas não foi... também não foi assim, nossa, todo mundo aceitou. É claro, perdi alguns clientes, alguns não fechavam por causa do preço, enfim. Mas daí é todo um outro trabalho de entender público. É um outro trabalho de entender público. Mas não foi uma mudança muito, muito radical, não. Certo? Senti no fundo do coração. Super clareou meus pensamentos. Ai, que bom! Muito sentido. Tu é linda, Camille. Oh, meu Deus! Sou fã do seu trabalho. Ai, que demais! Faz sentido. Super me identifico com a sua história. Ai, Nancy, tamo junto. Eu sou super territorialista. Não é? Eu sou muito dominante também. Então, eu me questiono sempre sobre o que foi... Eu me questiono sempre sobre o que foi falar... O que vou falar, será que é? Ou o que vão falar? Demais, demais. Ó, consegui uma live de 1 hora, hein? Nossa, tô superando. Tô me superando. Que coisa maravilhosa. Que bom. Então, ó, aproveita que você tirou ideias, insights, pensamentos. Aproveita para fazer os stories.
Coloca lá alguma ideia para você colocar para a tua audiência, para os seus clientes, para os seus colegas, enfim, para todo mundo que te segue, né, a sua audiência. Coloca algum insight, começa a fazer o bem para eles também, porque eu acho que quando a gente é ajudado, a gente ajuda outros. Quando a gente tem uma inspiração, a gente inspira os outros também. Acho que vale a pena. Não precisa me marcar não, mas faça. Se quiser me marcar para eu ver o que você está fazendo, eu vou adorar. Mas não precisa me marcar não. Eu acho que a ideia é, se você se sentiu inspirada, ajude inspirando outras pessoas também. Vai ser incrível. E vai ajudar nos seus negócios também. Vai ajudar nos seus negócios. As pessoas vão começar a ver quem é a pessoa que está por trás da fotografia, né? Quem é a Camille por trás da câmera, né? Tirei ideias que vão lançar já. Boa, Marília! Assim que se fala. Boa, boa, boa. Dia a dia com a Camis está demais. Ah, demais, né? A gente podia colocar dia a dia com a Camis, né? Vou te marcar, você me inspira. Muito bom, muito bom. Ah, que bom que vocês gostaram. Então, demais. A gente se vê, então, na segunda-feira, às 11 horas, no Dia a Dia com a Camis, aqui no Instagram. Beijo, beijo e até a próxima.